Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Nós tivemos no último dia 4 uma audiência na Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação, organizada pela deputada estadual Beatriz Cerqueira e cobrando do governo uma posição sobre a situação de diretores escolares que foram exonerados do seu cargo. Publicação oficial do jornal Minas Gerais, dia 1º de julho de 2022. Cerca de 6 gestores escolares foram exonerados do cargo em função de problemas no DED. Afinal de contas, o que é DED? É o Diário Eletrônico ou Diário Escolar Digital. Nós sabemos que o cargo de direção de escola é de livre nomeação e é também de livre exoneração por parte do chefe do Poder Executivo. Existia um conceito há um tempo atrás, na época dos imperadores, em que é uma expressão latina onde eles diziam ad nutum, poder exercido de tal forma que com um simples aceno de sua cabeça podia significar uma decisão de vida ou de morte. Ad nutum. Nós não estamos aqui discutindo, pessoal, a questão da legalidade do processo. Todo mundo sabe que o cargo é de livre nomeação e exoneração. Mas cria-se uma estabilidade, uma insegurança muito grande saber que gestores escolares estão sendo exonerados por situações que não são nem da sua competência. Uma coisa é você administrar o processo, outra coisa é você pegar e fazer. Quem pega e faz é o professor da escola, que também, da mesma forma, tem sofrido com inconsistências do sistema travando e travado muitas vezes aí. Nós temos várias observações aí nos canais, nas redes sociais, pessoas comentando, Sindiúti inclusive, relatando situações como essa, que já foi palco inclusive de uma plenária na Assembleia Legislativa, onde se discutiu problemas no Diário Escolar Digital. Hoje a Secretaria de Educação está penalizando 6 gestores escolares que da noite para o dia foram exonerados dos seus cargos, portanto, em função de erros de terceiros. É uma situação muito problemática que vai gerar aí, certamente, 2 palavras aí que eu quero citar para vocês. A primeira delas é medo. O quem é que não fica com medo de uma situação como essa? E trabalhar com medo, pessoal, não funciona. Secretária, não funciona trabalhar com medo. Essa não é a melhor forma de nós lidarmos com essa situação. Fica aqui o meu conselho, a minha orientação, a minha dica aqui no canal de Educação. E a outra é a questão da segurança, porque você perde completamente a segurança. O cargo de gestão escolar, você trabalhando ali dentro daquelas regularidades, que a gente está acostumado a fazer, dentro daqueles princípios. Eu quero lembrar a todos vocês que nós passamos por um período pandêmico e é muito importante deixar isso claro para todos, porque nós fizemos kit de merenda para os nossos alunos. Os gestores escolares, eles também se dedicaram na distribuição e na impressão do plano de estudo tutorado, liberação de acesso para servidores, empréstimos de computadores. Gente, foi assim uma situação realmente que chamou a atenção e agradou a Secretaria de Educação. Tanto é verdade que a Secretaria de Educação foi reconhecida pelo sistema remoto implantado no estado de Minas Gerais no período da pandemia. E a nossa secretária de Educação, por diversas vezes, ela elogiou a ação e a atitude dos gestores escolares. E sabemos da luta que tem sido para cada um dos diretores da nossa rede fazer essa distribuição nesse trabalho coordenado com as instituições. É realmente muito importante, e reconhecemos muito realmente esse trabalho. Nós temos a identificação precisa de cada um, dos 43.649 estudantes que a gente vinha percebendo que estavam afastados e que os diretores, mais uma vez com suas equipes, contando com toda a colaboração da comunidade escolar, conseguiu trazer de volta para o acompanhamento das atividades. A gente entende que é muito importante tecnologia, a gente entende que é muito importante um material feito com muito cuidado. Nós temos aí muito orgulho dos nossos diretores, das nossas equipes por fazer essa busca. De maneira inversa, agora estamos diante de uma situação problemática, quer dizer, a exoneração em função do Diário Escolar Digital, um sistema eletrônico que está nas mãos dos professores. O diretor da escola, ele é responsável por fazer compras, fazer merenda para os alunos,
comprar mobiliário, equipamento, manter a escola funcionando, cuidar de todas as dimensões da escola. A dimensão de pessoal, concessão de benefícios, contratação de servidores, dispensa de servidores. Isso aí, por si só, já é uma complexidade de atividades. Além disso, a questão pedagógica, que é, eu vou dizer, mais de 70% da escola. Até porque nós somos cobrados efetivamente o tempo todo por situações que envolvem o pedagógico da escola, que é, sem dúvida nenhuma, o motor da nossa instituição de ensino. E temos outras dimensões, como, por exemplo, a dimensão financeira, no que diz respeito, por exemplo, à exigência de fazer uma licitação ou reconhecer o que é dispensa de licitação, isso tudo trabalhando em equipe, em parceria com a Superintendência Regional de Ensino. Eu vou mostrar para vocês agora um resumo dessa plenária que aconteceu no último dia 4 de julho e que contou com a participação de 4 gestores escolares. Acho que vale a pena acompanhar esse vídeo com todo mundo e, claro, compartilhar para o máximo de colegas aí da educação. Esse agradecimento que foi tão exaltado pela Secretaria de Educação em relação à atitude dos gestores escolares, parece que foi esquecido. Os diretores foram exonerados das seguintes unidades: Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos, localizada em Belo Horizonte; Escola Estadual Silva Lobo, em Betim; Escola Estadual Roberto Fernandes, em Contagem; Escola Estadual Padre Matias, em Belo Horizonte; Escola Estadual Vinícius de Moraes, em Contagem; Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro, em Montes Claros; Escola Estadual Governador Milton Campos, em São João del Rei. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra Nisdei Débora de Araújo, que é uma das diretoras exoneradas, foi diretora da Escola Estadual Vinícius de Moraes, está aqui conosco. Convido também o Alfredo Ananias Avelar, que é diretor, que foi exonerado da Escola Estadual Padre Matias, em Belo Horizonte. Também convido para estar conosco aqui Ricardo Martins de Assis Santos, que foi diretor exonerado da Escola Estadual Roberto Fernandes, em Contagem. Também conosco, e convido para também fazer uso da palavra, Paulo Henrique Santos Fonseca, que é diretor estadual do Sindiúti e também da subsede Contagem. A situação é gravíssima. Acho que, além de ter sido espantoso para todas as comunidades diretamente envolvidas, muito grave o que aconteceu quando nós fomos surpreendidos por essas publicações no Diário Oficial do Estado, em 1º de julho de 2022. Exatamente por isso, nós 3 da comissão já aprovamos a convocação da secretária para dar explicações sobre este processo que aconteceu. Para as pessoas terem uma ideia, nós tivemos diretores que foram trabalhar e souberam, enquanto estavam trabalhando, que tinham sido exonerados. Não teve nem a decência de uma ligação ou um zap, apesar de que os 2 também seriam inadequados, mas teve diretor de escola que sequer foi informado que no dia seguinte ele já deixaria de responder pela direção da escola. Antes de passar a palavra para eles que estão aqui conosco, eu quero agradecer a possibilidade, de vocês estarem aqui. Quero lamentar muito vocês serem submetidos a essa situação por parte do governo do Estado. Hoje já foi noticiado, eu acompanhei a movimentação e a manifestação que aconteceu hoje aqui em Belo Horizonte contra essas exonerações arbitrárias. Mas antes de passar a palavra, eu queria fazer a leitura de uma nota de repúdio do Coletivo Independente de Gestores Escolares. O coletivo Grupo Independente de Gestores Escolares é um grupo de diretores escolares da Rede Estadual de Ensino. Foi criado para aglutinar demandas da gestão escolar, buscar soluções para dúvidas, reunir, debater reclamações e sugestões que contribuam para a melhoria da educação pública de Minas Gerais através do diálogo e da gestão participativa e democrática, sem a perspectiva de viés ideológico ou político. Então, essa é a descrição do grupo Independente de Gestores Escolares. Agora eu vou fazer a leitura da nota de repúdio, Minas Gerais, 4 de julho de 2022. O presente coletivo de gestores vem a público, através desta nota,
repudiar e denunciar ações antidemocráticas e inconstitucionais e imorais das diretorias das Superintendências Regionais de Ensino, Metropolitana B, Montes Claros e São João del Rei, da secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, senhora Júlia Figueiredo Goitacá Santana, e do governador do Estado de Minas Gerais, senhor Romeu Zema Neto. As autoridades supracitadas são diretamente responsáveis pela arbitrária e contestável exoneração dos diretores escolares da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos, localizada em Belo Horizonte, da Escola Estadual Silvio Lobo, em Betim, da Escola Estadual Roberto Fernandes, em Contagem, da Escola Estadual Padre Matias, em Belo Horizonte, e da Escola Estadual Vinícius de Moraes, em Contagem, todas SRE Metropolitana B. Da Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro, em Montes Claros, Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros, e da Escola Estadual Governador Milton Campos, em São João del Rei, SRE de São João del Rei. Todos os diretores escolares foram exonerados nos termos do artigo 106, a linha B, da Lei 869, de 5 de julho de 1952. Assim ocorrido com o diretor da Escola Estadual Maestro Vila Lobos, localizada em Belo Horizonte, SRE Metropolitana A, em agosto de 2021. À época, a exoneração fora justificada sobre os mesmos termos da lei, com a alegação da Secretaria em nota de que o abre aspas, cargo comissionado de diretor de escola estadual é de livre nomeação e exoneração, fecha aspas. Em todas as exonerações citadas aqui, não foram respeitados os procedimentos legais necessários para se determinar a exoneração pela inaptidão ou ineficiência do gestor à frente do seu cargo. Não foram realizadas reuniões de instrução e tampouco foi garantido o direito à defesa, uma vez que os recursos, justificativas e devolutivas apresentadas pelos gestores sequer foi incorporada aos processos de exoneração. Tal medida sugere que as exonerações praticadas pela Secretaria de Educação têm caráter de perseguição política e eleitoral, substituindo gestores que, porventura, tenham opiniões contrárias ou sejam filiados a partidos, por gestores que possam ser mais simpáticos aos interesses da atual gestão do Estado. Secretaria de Educação repetidamente ignora o fato de que todo diretor de escola estadual é indicado para seu cargo comissionado por sua respectiva comunidade escolar, através do exercício da democracia, com eleições que são organizadas dentro de cada comunidade, diferente dos processos seletivos viciados, pouco transparentes, que são de praxe utilizados pela atual administração a fim de lotear funções públicas de liderança e cargos com altos salários dentro da própria pasta da educação. A falta de respeito pelas instituições públicas e pelos instrumentos democráticos é um dos alicerces da atual gestão do Estado. Desde o início desta administração, ações e projetos como Mãos Dadas e Somar, iniciativas de fusão e fechamento de escolas, exonerações de diretores, dentre outras, são implementados sem prévia consulta com a comunidade atingida, ignorando a necessidade do diálogo, ignorando a real necessidade da população mineira. O desrespeito constante à Lei 21.710, a emenda à Constituição 97, constantemente cobrado pela categoria em suas assembleias, é outro exemplo do desprezo e da falta de lealdade da atual gestão com o funcionalismo público. Por essas razões, pedimos que os poderes legislativo e judiciário intervenham nas atrocidades que estão em curso dentro do Estado de Minas Gerais, sob influência de um nefasto poder executivo, para que possamos garantir o direito de todos os mineiros a um Estado justo, libertador e livre da opressão e tirania contra a qual nossos antepassados inconfidentes deram sua vida.
prestamos toda a nossa solidariedade a cada uma das famílias das comunidades atingidas por essas medidas bárbaras e, principalmente, aos nossos gestores exonerados, que, tal qual nossos heróis inconfidentes, estão sendo sacrificados e expostos por crimes que não cometeram. A luta de vocês também será a nossa. Reafirmar aqui, nós vamos estar na luta, né, contra esse absurdo, é incrível. Em toda a minha carreira como professor do Estado, 32, 33 anos, eu não me lembro de ver algo assim. Então, é preciso reverter, né, imediatamente esse processo. Eu espero que a convocação da secretária, né, para dar explicações, aprovada agora há pouco, né, se concretize o mais rápido possível, né, para que a gente possa reverter esse estado de exceção, né, que estão fazendo com os nossos colegas profissionais. Eu quero aqui, né, manifestar, né, a minha indignação, porque, como você falou, a gente foi exonerado, foi eletronicamente, eu recebi uma notificação eletrônica que lá não continham verdades, tinha pontos lá que falaram que foi feito e comigo, né, na nossa escola, não aconteceu. Falaram que a gente foi notificado presencialmente, nós não fomos notificados presencialmente. Falaram que a gente não tinha respondido uma demanda e nós havíamos respondido. Então, na quinta-feira mesmo, eu organizei o meu recurso, levei os meus documentos, né, que comprovava toda a nossa providência lá na escola e protocolei na superintendência. Mas, ainda assim, na sexta-feira, saiu a exoneração. Então, parecia que já era algo decidido, né, algo consumado. E, assim, uma primeira notificação e a gente recebe pena máxima, né, que é a exoneração. Nunca tinha tido nenhuma notificação, nenhuma advertência. Então, assim, foi uma exoneração arbitrária, sem considerar todas as especificidades que é a organização de uma escola. No mês de maio, né, quando a gente retornou da greve, o diário fechava dia 20 de maio, eu entrei de férias dia 23 de maio e só retornei no dia 9 de junho. E nesse inteirinho aí era onde, né, os professores fechariam o bimestre. Então, assim, nesse período, professores entraram de licença médica, depois retornaram e não quiseram, por problemas, né, de depressão, em tratamento, não quiseram continuar a greve justamente por causa desse acórdão que estava em vigor e para não deixar a gente, né, a escola na mão, estavam trabalhando doentes para garantir o funcionamento, pelo menos mínimo, da escola. Outra professora aposentou nesse período e, com isso, o sistema ele é todo, né, interligado, mexeu lá a gente tem que tirar a professora, colocar outra professora, isso impactou no quadro de horário, que impactou no DED. Todos os professores ficam sem acesso ao sistema. Então, a gente ser penalizado por um sistema que não funciona em sua totalidade não é justo. Outra questão é que são 2 pesos e 2 medidas. O diário ele tem que ser fechado por algumas séries e para outras não, porque para o primeiro ano o sistema ainda está sendo desenvolvido. Não tem boletim que saia para as famílias com nota. Por quê? Porque a previsão de encerramento do seu desenvolvimento é no final do ano. Por que a outra parte tem essa exigência? Então, assim, são incoerências que a gente não pode aceitar. E, assim, a minha exoneração é uma exoneração arbitrária. Eu fui eleita pela ampla maioria da comunidade escolar. Meus colegas estão aqui me apoiando. Eu tenho o apoio da maioria, posso dizer, a totalidade dos meus colegas. Então, assim, eu acredito, né, no apoio que vocês estão nos dando e peço que a Secretaria atenda ao nosso pedido e atenda ao pedido de vocês. Obrigada pela oportunidade. Eu gostaria, primeiro, que ficasse claro para todo mundo, hoje estivemos na Metropolitana B, e para ficar claro assim, qual foi o motivo da nossa exoneração? Porque não foi os professores, alguns professores não fecharam o DED. O que é o DED? É um diário eletrônico. Quem tem acesso, pode mexer nesse diário eletrônico é o professor. Ele lança a nota, lança a frequência e lança a matéria dada, né? E o professor é que tem esse papel.
nós recebemos da Metropolitana B, por e-mail, uma planilha dos professores que estavam, que não havia fechado os diários, encaminhamos para os professores, para os especialistas, um quadro excelente, pessoal comprometido na escola de especialistas, muito bom de serviço, acompanharam o processo todinho, encaminharam para os professores, e aí nós temos que ver o que surgiu, quais foram os problemas. Durante esse ano, primeiro que tem um quadro de horário da escola. Se os professores não estiverem alocados no quadro de horário, o professor não tem acesso ao DED. Nós tivemos uma perda de uma turma no turno da tarde, na escola, então tivemos que refazer todo o horário da escola, e com isso dificultou o acesso dos professores. Ampliou-se uma turma de manhã, então, e com isso automaticamente mexe no módulo do professor, no horário do professor, tem todo um processo. E além disso, então, você desorganiza, não é fácil. Nós estamos hoje com o número 21 turmas do primeiro ano, 21 disciplinas na sala de aula. Então, são muitas negociações. A secretaria esquece da escola. Eu não tenho nenhum professor faltando, porque a equipe da escola é tão boa de serviço que os professores pegaram extensão de jornada para ajudar a escola, porque não podia contratar professor. O quadro da escola é muito comprometido com a escola. Então, a gente percebe o seguinte, nós tivemos, se hoje qualquer professor se abrir um diário para lançar a nota do aluno do mês passado, ele vai chegar, um aluno que estava em licença médica, se abrir o diário e lançar hoje, 24 horas para cair, para ser computado. Então, se fizer um levantamento hoje no Estado, vai estar com muitas escolas ainda que foram abertas o diário. E onde o DED é um sistema, como foi colocado anteriormente, que o primeiro ano não está fechado, não tem como entregar nota para os alunos, não tem no novo CIMAD, que na realidade não migra essas informações. Tem uma série de problemas nesse sistema. Nós pegamos esse sistema e imagina o Estado inteiro, você lançar e você leva cada abertura de um diário. Eu estava até fazendo uma continha, eu tenho 33 turmas na escola. Se eu abrir a nota do aluno para lançar a nota, a frequência e a matéria lecionada, você vai dar quase 1.500 aberturas de cada processo. Nós estamos na escola Padre Matias, por exemplo, fazendo uma abertura de uma licitação de 280 mil. E nessa licitação, você tem que dizer qual que é o microscópio, como é que você vai caracterizar para uma licitação, qual a especificação do microscópio, da televisão, das coisas que serão compradas para a escola, é uma grande responsabilidade que nós temos. Isso não levou em consideração. Nós temos o inspetor, que é um cara bacana, comprometido, toda semana na escola. Veja o trabalho que a escola está fazendo. Nós fomos eleitos democraticamente pela comunidade escolar. A escola está comprometida conosco, temos feito um bom trabalho, mas, infelizmente, essas coisas não são levadas em consideração. O trabalho de pandemia, as atividades todas que a gente faz no dia a dia, é desconsiderado. Qual foi o motivo que você foi exonerado? Porque o professor não lançou a nota. E as coisas, embora assim, todas as notas dos alunos foram preenchidas, né? Porque o professor não lançou a matéria, o professor não, talvez... O professor lançou, muitas vezes esqueceu falou, mas eu já lancei, eu já fiz isso, porque o DED não funciona, né? Ele fechou todas as matérias, mas não enviou, né? Essas coisas a secretaria sabe disso. E o meu caso, eu recebi esse e-mail anteriormente, que eu encaminhei para os especialistas, para os professores, mandei para o WhatsApp, mandei para as coisas normais da escola, pedindo para que fosse resolvido. E eu recebi no dia 30 a notificação para assinatura, e no dia 1º eu fui exonerado. Assim, poderia... Diretor, você está com algum problema, você está com alguma dificuldade na sua escola? O inspetor vai aí sentar com você, sentar e vamos resolver a situação. Por que não o diálogo? Nós estamos, o tempo todo é assim. No entanto, foi dia 30, você recebeu uma notificação, e no dia 1º saiu a exoneração. Nós temos que ser mais humanos, a gente tem que ser mais democrático. A educação necessita de outra perfume, né? Outra situação, que não está acontecendo. Eu acho uma pena, né? Eu sei que tivemos hoje na Metropolitana, fomos recebidos na Metropolitana B hoje, e o motivo é exoneração por causa do DED. Esse foi o eixo, porque os professores não fecharam.
E por que não fecharam? Aí tem a peculiaridade de cada um, professor que estava de licença médica, professor que estava substituindo, tem diversas coisas que protocolamos na Metropolitana B hoje, pela que foi muito rápido, não deu para fazer uma boa síntese, um documento produzido pelo especialista da escola, mas o que a gente percebe é que o DED tem problema, você pode ver, faça pesquisa em qualquer escola, o DED tem problema e, no entanto, fomos penalizados por isso. E agradecer também a solidariedade da comunidade Padre Matias, que fizeram manifestação na porta da escola hoje, estiveram presentes na Metropolitana B, e tanto de carinho que a gente recebeu, os telefonemas que estão vindo para a gente, pelo carinho e compromisso que a gente tem com a comunidade escolar. O que engrandece a gente é isso, é a nossa ficha corrida do trabalho na escola. A gente fez um trabalho bem feito, com compromisso, e eu estava colocando o meu livro de ponto, que eu assino todo dia. Eu não trabalho menos que 12 a 14 horas por dia. Vai lá, assina, procura a comunidade escolar. 12 a 14 horas por dia, isso não é levado em consideração. Porque a gente tem compromisso com a escola, você tem que conversar com a comunidade, conversar com o conselho tutelar, conversar com os professores, administrar uma escola, pensar numa festa junina, pensar na alegria dos alunos, para dar uma escola prazerosa. A minha escola hoje, eu tenho orgulho do Padre Matias. É uma escola comprometida, professores comprometidos com a escola. Eu assim, estou na escola há 6 anos e 2 meses e tenho muito orgulho da escola que eu estou nela. É uma pena que muitas vezes não é do mesmo jeito que a gente recebe. Muito obrigado à comunidade Padre Matias. A exoneração saiu no dia que a secretaria autorizou contratação. Né? Olha para a gente acompanhar como é que tem sido a gestão da Secretaria de Estado. A Secretaria teve uma decisão do STF em relação à convocação, né, de professor, especialista e inspetor. Na quinta-feira, teve uma movimentação nessa ação, em que o STF, então, autoriza o governo a contratar, enquanto dá o efeito suspensivo, né? O que aconteceu foi isso, deu um efeito suspensivo ao recurso que o Estado apresentou, para, enquanto analisa o recurso do Estado, o Estado possa continuar a contratação. E aí isso foi na quinta, então o comando para essa contratação aconteceu na sexta. Como, também de forma inédita, o governo está aplicando uma proibição de contratação a partir do dia 2 de julho, que ninguém entendeu ainda por que o governo está fazendo isso, porque isso nunca aconteceu na rede estadual. Eu espero que essa semana, com a presença de secretários de Estado aqui, eles consigam nos explicar como que, de forma inédita porque nunca foi feito, as contratações na educação acontecem durante o período eleitoral, né? Porque são contratações essenciais à continuidade, à prestação de serviço público, mas, de forma inédita, a Secretaria, de uma hora para outra, informou que, a partir do dia 2, inicialmente não poderia. E aí, eu estou falando inicialmente porque também as decisões do governo, elas são tão frágeis que eles precisam fazer um memorando para explicar o memorando anterior, não é? E novas interpretações de memorandos. Então, no dia que, de acordo com várias pessoas, foram mais de 4.000 editais de contratação, era o dia que essas escolas estavam sem diretor, pela exoneração arbitrária que nós estamos denunciando aqui. Eu começo falando aí sobre a minha escola, né? É uma escola que é de prédio alugado. Então, e também é o MTI. Então, lá eu tenho educação, ensino médio, tempo integral. Os alunos não têm quadra, né? Não tem um pátio, então você tem que administrar tudo isso. Né? Então, além de ter, né, de administrar DED e outras coisas mais, você tem que ter uma escola onde você não tem o mínimo de um recurso, de uma infraestrutura possível para ter aí, né, o que eles falam de uma escola da escolha, né, para os nossos estudantes terem, no mínimo, uma adequação, né, uma escola adequada para recebê-los na acolhida. Então, tiveram vários fatores, né? Aqui a gente está fazendo justificativas, a gente já fez muitas justificativas hoje, né? Eu acho que é uma coisa assim, que eu até comentei hoje lá na superintendência, para que a gente está aqui? Eu falei isso lá na superintendência, assim, porque todos nós fazemos nosso trabalho. Todos fazemos nosso trabalho, né? O professor falou em relação a tantas horas que ficamos, e ficamos mesmo porque
gostamos da comunidade onde estamos. E hoje eu estou aqui por causa da minha comunidade. Não é nem tanto por causa do cargo de diretor, mas sim por causa da minha comunidade, no qual ontem, no domingo, foram por um momento na feira lá que acontece na região de Nova Contagem, se manifestarem para a volta do diretor. Porque, como já dizemos aqui, em relação a como foi feito isso, né? Fomos comunicados via e-mail, eu fui trabalhar no dia, recebi o e-mail, tô suspenso. Eu estou exonerado? Como assim? É porque vai depois fazer, porque fizeram isso em outra época aí, que exoneraram, porque eu fui interinamente outras vezes, depois assumi o cargo de eleito, né? Então fizeram isso, e tranquilo, eu pensei que seria isso. Mas não, eu mandei e-mail perguntando, é para eu assumir sala de aula mesmo? Sim, é para você assumir sala de aula. Então, assim, é chato isso, esse momento, né, que a gente está passando, muito chateado, muito indignado com isso, por causa da minha comunidade escolar. Eu fiquei muito mais chateado por causa disso, assim, né? Você tem um trabalho, você está dando continuidade a um trabalho, e de repente te tomam isso, assim, né? Te tomam da comunidade. Então, isso é isso que não pode deixar. Então, eu estou aqui para lutar para isso, assim. A gente tenha questões mais dignas. Né? Então, é isso. Tá? A gente espera aí, conta com a ajuda dos colegas, a contribuição aí, o sindicato também nos ajuda muito aí. E, mais do que isso, a comunidade escolar. Estamos aqui num segundo tempo, né? A maioria de nós estivemos hoje pela manhã na Metropolitana B, demonstrando a nossa insatisfação, né, a nossa luta em defesa, não exclusivamente, né, do mandato do Ricardo, do Alfredo, da Disney, né, dos demais diretores que foram exonerados, mas em defesa do processo democrático nas escolas estaduais, em defesa da vontade da comunidade escolar como um todo, não só nós, né, educadores, são dirigentes eleitos, em defesa da escola pública em sua essência, educadores e comunidade escolar. Nós tivemos um número significativo, né? Nem todos puderam comparecer agora à tarde, mas nós temos um alcance, né, certamente, uma repercussão importante dessa política nefasta que está se realizando no estado de Minas Gerais. Nós, ao subirmos, né, a superintendente da Metropolitana B recebeu uma comissão e ficou evidente para nós, né, que esse processo ele erra em todos os aspectos. No aspecto político, como foi dito aqui, é um movimento persecutório, sem uma justificativa, né, sem ser precedido de um diálogo, de um entendimento, nós sabemos que esses casos se reproduzem, né, em todos os estados devido muito mais ao sistema que o Estado oferece aos professores, aos diretores, né, o DED, do que por né, alguma falha eventual de um ou de outro. Né? Então, foi colocado naquele momento também que na Metropolitana B uma incidência muito grande dessas exonerações, né, mas, como foi dito aqui, não só. E nós recorremos ali, né, numa primeira instância, porque a responsabilidade que está colocada é do governo Zema. É esse governo que está permitindo esse tipo de coisas. Né? Então, não é decisão isolada do superintendente da B, da A, da C ou de qualquer outra cidade. Né? Essa é uma política, infelizmente, estabelecida pelo governo Zema. Erra politicamente, erra juridicamente, porque, como foi colocado, né, o nosso colega também da diretoria, o Luciano esteve lá, colocou juridicamente, você tem que dar o direito ao contraditório, colocar a escuta, né, do que vem ocorrendo. Não foi permitido, quer dizer, foi comunicado, né, praticamente, né, uma mensagem pouco anterior à da exoneração, né? E também de forma gerencial, o processo gerencial, dessa forma, né, ele interrompe o fluxo
né, da escola, do ensino-aprendizagem. Nós detectamos vários problemas, né, porque esses colegas foram orientados a voltar para a sala de aula, né, e aquele colega que está ali, né, no cargo aparente, né, vago aparente, né, em razão da eleição dos colegas para a direção. E aí ela nos disse, também outra situação foi verificada até com o Ricardo, né, que ele tem adjunção, também da rede municipal de Contagem, que também cria uma situação lá. Entre os vice-diretores que assumem a responsabilidade, ainda que interinamente, da direção da escola, muitos deles também trabalham em outra escola, não têm disponibilidade, né, de tempo integral para gerir a escola, com todos os problemas que se apresentam. Então, um verdadeiro desastre do ponto de vista gerencial, o que a Secretaria de Educação, né, o governo Zema, através da Secretaria de Educação, fez. Uma escola, como coloca o Alfredo, que tem o seu fluxo, que tem o ensino, tem a aprendizagem, né, tem os problemas resolvidos com todas as dificuldades, né, a Disney da mesma forma, e que, de repente, é surpreendido, né, com aquela pessoa que coordena toda a escola, né, de uma hora para outra, a despeito da vontade da comunidade escolar, que é afastada de suas funções, né? Então, nós repudiamos esse tipo de prática do governo Zema, da Secretaria de Educação. Pedimos a imediata reversão desse quadro, que seja suspensa as exonerações, né, e que o governo quer tratar de forma caso a caso, cada situação, mas nós entendemos como um único movimento, um movimento político de desarticulação das escolas, de ataque à educação e aos educadores e à comunidade escolar. Nós não vamos aceitar enquanto sindicato, vamos aceitar enquanto comunidade escolar, e a luta continua, e nós esperamos que o governo reflita, né, e faça da forma correta, que não é essa que tem feito até o momento. É um pedido ao governador, é um pedido à secretária, que revejam essas exonerações. Todos os diretores e diretora eleitos democraticamente pela comunidade escolar, exercendo a função de gestão num ano extremamente difícil, né, porque é o terceiro ano da pandemia. Qual é o prejuízo pedagógico? O quão menos o aluno aprendeu por aquele DED daquela professora não ter sido preenchido. A professora não preencheu o DED ou a professora não cumpriu essa função do processo de ensino-aprendizagem? Como é que a burocracia supera as relações pedagógicas da escola? Porque a burocracia você resolve, você cria condições, você vê prazo, qual que é o problema de preencher, por que está dando isso, por que não é possível. Nós já realizamos audiência pública aqui sobre o DED. Foi em 2019, que era uma situação absurda em relação a isso. Eu tenho um projeto de lei, inclusive, sobre isso, originado dessa audiência pública. A questão do diário digital, eletrônico digital, né? Ela não é nova na categoria. Constantemente denúncias de problema. Final do ano, então, é um inferno na vida da categoria, que ela precisa fechar aquilo que fica lá, rodando e nunca fecha. Mas qual é o prejuízo para a criança? Esse atraso no preenchimento do DED. Tem escola, gente, que a diretora foi exonerada porque uma professora não conseguiu ainda preencher o DED. A professora pode ter saído de licença, a professora pode ter sido substituída. Você tem N situações, é por isso que nós sempre fomos muito resistentes a procedimentos completamente eletrônicos, que não dão conta da especificidade do cotidiano da escola. Os alunos dessa professora estão prejudicados porque ela não conseguiu terminar o preenchimento do DED? Sabem menos? Tem comprometimento no processo de aprendizagem, na socialização, porque essa professora não finalizou, né? Ou, na outra escola, foram 4 professores. São quantos professores numa escola? 30, 70, 30, dependendo do tamanho da escola, você tem aí um quantitativo de 50 profissionais. Nós estamos falando desse quantitativo,
professora, 4 professores, nós estamos falando disso. É em função desta situação que a secretaria está justificando as exonerações. Então, nós vamos deixar aqui o pedido para que o governador reveja, respeite o processo democrático das escolas, a questão burocrática se resolve. Então, vão perguntar para a escola qual é a dificuldade que ela está enfrentando para resolver o problema. Retirar o diretor da escola respeitado, eleito pela comunidade escolar, não resolverá nada, nada. E nem servirá, eu não sei se no final das contas, né, o governo quer que sirva de modelo, exemplo, e nem servirá. Porque a situação não se resolve pela punição, pelo exemplo, não é? Mas me pareceu também extremamente contraditório, porque outras escolas, colegas, também não finalizaram o DET, né? Então, a gente consegue conversar com o Estado inteiro, como eu estou sempre visitando escola, estou sempre em atividades, né, da educação, a gente consegue juntar a realidade. E não foram essas escolas somente no Estado inteiro, com mais de 3.000 escolas, que, porventura, tiveram algum problema na finalização do diário eletrônico digital. Então, eu vou finalizar fazendo esse pedido. A gente fez uma escuta aqui dos colegas que vieram, teve a manifestação hoje pela manhã na Superintendência Metropolitana B, que recebeu, né, uma comissão, nós vamos aguardar a resposta. A convocação da secretária já está aprovada, eu vou solicitar agora à tarde o agendamento dessa convocação, para que ela dê explicações sobre cada uma das exonerações. Porque eu me sinto constrangida em escutar a explicação de vocês. Quer dizer, você que trabalha corretamente, é você que está explicando. Olha, eu não fiz nada de errado. Eu cumpri minha função, eu trabalho 12 horas por dia, sou diretora eleita, cumpri todas as minhas tarefas, toda a legislação. Olha o constrangimento que o governo impõe à categoria. Ela é para dizer, olha, está tudo certo, porque expõe, quem está exposto é a escola, né? A escola fica exposta, mas porque aí começa a ter um leque, né, de especulações, mas não pode ser. As pessoas não acreditam quando você explica, olha, uma professora, por N situações, dificuldades, problema de saúde, não preencheu o diário eletrônico digital. Em função disso, a gestão de uma escola ficou completamente comprometida pela exoneração da diretora da escola. Você tem um processo pedagógico, você tem planejamento, você tem diagnóstico. Então, quer dizer, está em curso uma dinâmica da escola que é completamente interrompida quando isso é feito. Então, as pessoas têm dificuldade de acreditar. Eu vi isso muito na categoria fora das escolas, né, impactadas, mas não é possível, não pode ser. Então, a escola, sim, também não preencheu o DED e o diretor não foi exonerado. Então, não pode ser essa explicação. Quer dizer, é tão absurda a justificativa, que é essa sim, viu, gente? O pessoal teve na superintendência, então aqui está bem explicado que a justificativa oficial da secretaria é sim a questão do preenchimento ou não preenchimento do diário eletrônico digital, para a gente ter a dimensão do quão absurda e quão gerencialista se tornou a gestão da educação aqui no estado de Minas Gerais. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, parabenizar as comunidades escolares que realizaram as mobilizações hoje pela manhã. Vou sair daqui e já solicitar que a audiência com a secretária seja marcada, né, porque como é uma convocação, então eu tenho que seguir o que o regimento interno da casa prevê. Então, vamos ver o dia que o governo disponibilizará, porque ela é obrigada a vir, considerando que é uma convocação, e que ela possa dar as explicações a todas as comunidades escolares, explicações que o governo não deu previamente, que o governo não buscou resolver. Não é? Ele não buscou resolver. A gente lida com tantas irregularidades, com tantos problemas dos cargos assessores, cargos comissionados do governo, e eles são tão pacificadores na resolução dos problemas dos cargos comissionados indicados pelo governo. Como é que não pode ter a disposição de procurar resolver algo meramente burocrático?
né? O DED, que está em fase de implantação, que tem um monte de problema, que roda, não finaliza. Final do ano, o professor terminava de preencher, estava no final, perdia tudo, não foi, não. Estava fechando, perdia tudo, tinha que fazer tudo de novo. Véspera de Natal, internet da sua casa, fora do seu horário de trabalho, fora de 1/3 de hora de atividade, para cumprir a burocracia, né? Um nível elevadíssimo da burocracia é do governo de Estado. Então, vou finalizar fazendo mais uma vez esse pedido, em nome de todas as comunidades escolares que tiveram seus diretores ou diretoras exonerados em função do não preenchimento de algo meramente burocrático, porque as informações estão na escola. Fica parecendo também que o menino sumiu, as turmas sumiram, né? Porque as turmas sumiram porque o DED não foi preenchido, o menino sumiu, ele não pode ir para lugar nenhum, ele não tem nada preenchido, não tem nada registrado da trajetória educacional dele naquela escola. Claro que tem. Claro que tem. Nosso problema está na burocracia desse diário eletrônico digital, que, por estar parte em fase de ainda análise, implantação, de forma alguma poderia ser utilizado como justificativa para a exoneração de qualquer diretor de escola democraticamente eleito, foi o caso dos diretores e diretoras que foram exonerados. Fica o pedido para revisão, vamos aguardar o retorno da metropolitana, vamos aguardar o retorno aí, e já estou solicitando já, a gente faz o microfone e o pessoal já vai se adiantando, que com certeza o governo me acompanha muito os trabalhos da Comissão de Educação, né, que é uma comissão muito ativa, então com certeza o governo está acompanhando esse momento, então já vou pedir que a gente já adiante e acelere para o dia que a secretária virá convocada por mim, pelo Betão, pelo professor Cleiton, requerimento aprovado por nós, dar explicações sobre essa situação, que, na nossa avaliação, é absurda e desrespeitosa com a comunidade escolar. Gente, tal é a gravidade, eu estou me lembrando aqui, eu não estou conseguindo finalizar essa audiência, tal é a gravidade da situação. Eu compus uma CPI aqui, 6 meses investigando supostas irregularidades da atual gestão da CEMIG. Tudo que nós identificamos na gestão da CEMIG. A primeira identificação, que eu sei de cor, enquanto eu acho aqui, é exatamente a participação de um dirigente do Partido Novo na seleção do atual presidente da CEMIG. Nem por isso o presidente da CEMIG foi exonerado, depois que nós identificamos que uma empresa que teria sido contratada para fazer a sua seleção, mas que, no final, depois a CEMIG pagou R$152 mil, se eu não me engano, ou 170 mil, algo assim, pouco mais de R$150 mil, para selecionar o presidente, mas que, no final, a seleção foi feita pelo dirigente do Partido Novo, que participou ativamente. O diretor-presidente da CEMIG foi exonerado por isso? Não. Nós identificamos contratação ilegal. Nós identificamos várias situações em concurso formal, ou seja, mais de uma pessoa praticando o crime. Nós identificamos até a violação da função do advogado. Quando um funcionário da CEMIG, que é advogado, teve a sua estação de trabalho violada. Olha só, percebam a gravidade? O diretor-presidente da CEMIG foi exonerado diante dessa situação, um contrato de R$1 bilhão, feito sem licitação, numa suposta oportunidade de negócio, que é o que prevê a legislação, mas que nós identificamos que não teve oportunidade de negócios. Nós identificamos que a empresa que perdeu a licitação, que é a empresa de call center, que perdeu a licitação, eles deram um jeito para a empresa continuar. E quem ganhou a licitação não trabalhou. E agora cobra da CEMIG os prejuízos que teve, com tudo que ela investiu numa licitação que ela tinha ganhado. Aí não tem elementos para que a gente apure responsabilidades na escola, em que não aconteceu nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, nenhuma lei deixou de ser cumprida. Nós estamos falando de um procedimento burocrático aperfeiçoado
pela atual gestão do governo do Estado, aí essa situação, você tem uma punição. Aí você tem uma punição. É grave, sabe? Essa ideia na educação, essa ideia da educação gerencialista e punitiva. Então, eu lamento, e contem com o nosso apoio todas as comunidades que estão vivendo essa situação. Vamos aí aguardar um retorno, né? Vocês tiveram reunião com a comissão lá na superintendência, e nós já vamos agendar a convocação da secretária.